O abismo. Foi isso que enfrentei quando descobri a infidelidade da minha esposa. Eu literalmente perdi o sentido da vida e não vi nada além do abismo. A mulher a quem confiei a maior parte da minha vida, a quem amei e em quem vi apoio, descaradamente me traiu. Agora tenho que descobrir tudo. Fechei o zíper da mala e dei uma última olhada ao redor do quarto com um suspiro melancólico. A cama de trenó que havíamos comprado para substituir a antiga parecia agora zombar de mim. Ela poderia ter tudo. Eu estava realmente deixando-a em muito bom estado. A casa estava totalmente paga. Ela a queria mais do que eu, então ela poderia tê-la. O fundo para a faculdade do nosso filho estava quase definido. Joey tinha se divertido para sair da University of Day e estava pagando suas próprias aulas na faculdade comunitária. Ontem, recebemos um aviso de que ele estava qualificado para retornar à universidade. Eu liberaria os fundos de seu fundo educacional para que ele pudesse voltar aos trilhos. Parecia que ele tinha aprendido a lição e, melhor ainda, tinha assustado minha filha a ponto de ela seguir a linha. Ela estava com um GPA de 3,7 depois do primeiro semestre. Carol e eu discutimos sobre cortar Joe, mas eu me mantive firme. Parte de ir para a faculdade é crescer e ele teve que aprender que havia consequências para suas ações. Dei a mim mesmo um sorriso sombrio pensando em como Carol aprenderia essa lição também. Abri meu telefone e imprimi a foto que tirei mais cedo esta noite de Carol e um cara dançando lentamente. Deixei a foto, minha aliança de casamento e o cartão de visita do meu advogado na mesa onde ela os encontraria. Vesti meu casaco e saí de casa pela última vez. Eu estava na estrada há cerca de 2 horas quando meu telefone tocou. Eu sabia que teria que falar com ela eventualmente, mas agora não era o momento certo, então coloquei no modo vibrar. Eu tinha um novo emprego na Carolina do Sul. Meu chefe ficou surpreso quando aceitei o cargo e ainda mais surpreso quando perguntei se poderia descer mais cedo. Planejei tirar um dia para encontrar um lugar e alguns dias para me apresentar à equipe. O gerente anterior da fábrica tinha deixado tudo uma bagunça, então eu estava chegando como um salvador. Eu esperava muitos dias longos no começo, mas estava tudo bem para mim, já que eu não planejava ser uma borboleta social tão cedo. Aos 46 anos, eu ainda estava em boa forma. Era uma pena que eu ainda amasse minha esposa. Espero que isso desapareça com a distância e o tempo. Até então eu tinha trabalho suficiente para me manter ocupado. O tempo diria. Parei em um posto de gasolina para reabastecer e fazer uma pausa. Planejei ficar em um hotel na próxima saída e terminar a viagem amanhã. Eu tinha acabado de tomar um gole da minha Diet Pepsi quando o telefone vibrou novamente. Não parecia que ela estava desistindo. Agora era uma hora tão boa quanto qualquer outra, eu acho. Deslizei meu dedo pela tela e atendi. Olá, aqui é Joseph, eu disse. Joe, o que diabos está acontecendo? Veio a voz do outro lado da linha. Onde você conseguiu essa foto? Por que sua aliança está na mesa? E o mais importante, onde diabos você está? Ei, Carol, tirei a foto mais cedo hoje à noite no Red Horse Salon. Minha aliança está na mesa porque ela não significa mais nada para mim e estou a cerca de 10 horas de Charleston, Carolina do Sul, respondi. Espera, o quê? Não significa nada? Carolina do Sul? Joe, o que diabos está acontecendo? Ela gaguejou. Eu suspirei. Carol, eu descobri que nas últimas 2 semanas você não tem ido ao Sherry's como você me disse. Em vez disso, você tem ido ao Red Horse para beber. Dada a nossa história, eu te segui na semana passada e te vi dançando lentamente com o cara da foto. Quando o chefe mencionou uma promoção na Carolina do Sul, eu agarrei a chance. Fui aos advogados e arranjei um acordo que acredito ser mais do que generoso. Ocorreu-me que talvez eu tenha interpretado mal o que vi, então segui você novamente esta noite e vi você dançando lentamente com o mesmo cara. Eu provavelmente deveria ter falado com você sobre isso na semana passada, mas, francamente, suas mentiras sobre onde você estava tornaram difícil acreditar em qualquer coisa que você disse, eu disse a ela. Joe, esse era Mike Leinor das vendas e ele é casado, Mike Dur, ela disse rapidamente. Devin também, eu respondi calmamente.
Houve silêncio do outro lado da linha. Percebi que estava prendendo a respiração, então exalei e tomei outro gole do meu refrigerante. Eu podia ouvi-la respirando pesadamente. Você não menciona esse nome há mais de 5 anos. Achei que já tínhamos passado disso, ela disse cautelosamente. Achei que também tínhamos, mas ver você se esgueirando pelas minhas costas e conhecendo outro cara em um bar trouxe tudo de volta à tona. Não posso passar por isso de novo, Carol. Seu caso com Devin quase me destruiu. Não consigo suportar uma segunda vez. As crianças estão acomodadas agora. A casa está quitada. Com seu salário, posso ir embora se eu simplesmente lhe der a casa. Nossa dívida de cartão de crédito é mínima e eu vou quitá-la. Tenho um novo emprego e eles estão me fornecendo um apartamento mobiliado para o primeiro ano. Não precisa dificultar isso. Vá até meu advogado e pegue os papéis. Se você não os recolher esta semana, eu os entregarei a você. Reveja-os com seu advogado e você verá que é um acordo justo. Se você assinar, podemos terminar isso em 6 meses e seguir com nossas vidas. Uma ruptura limpa é melhor, eu disse cansadamente. Joe, nada aconteceu entre Mike e eu. Sherry estava lá e você sabe que ela não deixaria nada de ruim acontecer. Eu sei que parece ruim e estou me culpando por ter mentido para você. Volte e podemos conversar sobre isso. Eu posso explicar tudo, ela disse urgentemente. Carol, não importa. Mesmo que sua dança pudesse curar o câncer dele, eu ainda estaria seguindo em frente. Você acha que entende a dor e o sofrimento que suportei por sua causa e Devin, mas você não tem ideia. É a mentira, Carol. Nada de bom poderia vir de um relacionamento em que você sentiu a necessidade de mentir para mim. Eu acho que você gostaria de terminar esse casamento, então você pode beber e dançar sem se preocupar com um marido ciumento em casa. Eu sei que provavelmente não facilitei para você fazer o que quiser, mas agora você pode, eu disse com uma pitada de amargura. Joe, isso não é justo. Tudo o que eu sempre quis foi estar com você. Mesmo quando eu estava sendo idiota com Devin, eu nunca quis te deixar. Eu estava emocionalmente e hormonalmente bagunçada, e ele tirou vantagem disso. Você sabe disso. Passamos por meses de aconselhamento para superar isso, ela chorou. Eu sei disso, Carol. Eu sei o que você me disse, o que o conselheiro me disse, o que o médico me disse, mas também sei como me senti quando descobri que você estava dançando com outro cara em um bar. Eu sei como me senti quando você mentiu para mim novamente sobre seu paradeiro. E vamos falar sobre justiça, certo? Quão justo foi que eu tenha passado pela dor de perder um filho sozinha? Eu não tinha alguém do lado que me entendesse e estivesse disposto a me segurar e confortar. Quão justo foi que eu tenha passado mais de um ano com apenas minha mão para alívio, enquanto você estava dormindo com um vendedor de óleo de cobra. Quer saber? Eu terminei. Apenas assine a maldita papelada e vamos acabar com essa farsa de casamento, eu disse a ela com uma voz fria. Eu não queria ouvi-la soluçando, então apertei o botão para encerrar a ligação. Mentalmente ignorando, tentei recuperar meu humor desapaixonado anterior. Dirigi mais 35 milhas e peguei uma saída com hotéis. Quando adormeci, eu estava bem. O dia seguinte foi longo. Meu telefone começou a vibrar às 7h30 e continuou a tocar a cada meia hora. Quando parei para comer um fast food, percebi que uma das ligações era da minha filha. Respirando fundo, liguei de volta. Pai, o que está acontecendo? Mamãe disse que você a deixou. Ela me cumprimentou. Sim, eu fiz, querida. Ela tem mentido para mim nas últimas 2 semanas, e eu simplesmente não consigo lidar com isso, eu respondi. Pai, ela disse que tudo o que ela estava fazendo era conversando e dançando com um cara que perdeu o filho. Ela só estava tentando ajudar. Ela disse que você entendeu errado e aceitou um emprego na Carolina do Sul sem falar com ela. Outra coisa está acontecendo, pai. Então desembucha, ela exigiu em sua voz de quem assume o comando. Querido, você é um adulto agora, então vou te dar um pouco de contexto sobre onde estou. Quando o pequeno Casey morreu, tanto sua mãe quanto eu entramos em depressão séria.
Você deve se lembrar de mamãe estar totalmente fora de si por um longo tempo. Alguém tinha que ficar conectado o suficiente com a família para manter as coisas funcionando, então eu segui em frente. Descobri que cerca de 4 meses após a morte de Casey, sua mãe começou a ter um caso com um colega de trabalho que durou cerca de 5 meses. Eu sofri sozinha enquanto ela recebia ajuda e intimidade de outra pessoa. Fiz uma pausa para controlar minhas emoções. Eu não tinha ideia. Por que você ficou com ela? Minha filha perguntou suavemente. Porque eu realmente a amava, mas principalmente porque o custo de ir embora era muito alto. Divorciar-me dela me deixaria falido e só veria vocês, crianças, nos fins de semana. Vocês teriam que lidar com um casamento desfeito, além de perder um irmão. Eu teria que pagar pensão alimentícia, contas de hospital e não conseguiria morar na casa. Ela ficou em repouso na cama por 6 meses antes de Casey nascer e não voltou a trabalhar em tempo integral, então sua renda era quase zero. Decidi que o melhor caminho era focar na família e trabalhar em nosso casamento. Para seu crédito, ela disse e fez todas as coisas certas. Além disso, eu realmente a amava, mas não posso passar por isso de novo. Vê-la dançar com outro homem foi muito doloroso. Mesmo que eles não estivessem se agarrando, ela mentiu para mim e tudo voltou à tona. Sinto muito, querida. Eu realmente esperava que desse certo, mas eu simplesmente não consigo. Pode não fazer sentido para mais ninguém, mas a dor da noite passada foi tão intensa quanto foi há 7 anos, eu respondi. Droga, pai, eu não tinha ideia. Sei que estávamos todos muito chateados com a Casey. Não acredito que ela fez isso com você. Que babaca, ela disse com raiva. Essa é minha garota. Ela sempre protegeu o pai. Claro que ela me tinha enrolado na palma da mão, então ficou equilibrado. Brit, querida, eu não te disse isso para causar problemas com sua mãe. Eu só queria que você entendesse que eu não me afastei dela só por uma dança. Você tem idade suficiente para saber que ela é sua mãe e que ela te ama. O que ela fez comigo. Então, eu estou gentilmente pedindo para você ficar fora disso. Concentre-se na sua educação e lembre-se de que você tem 2 pais que o amam muito. Prometo que as coisas permanecerão civilizadas e não arrastaremos você ou Joe Jr. para isso, eu disse. Sim, isso não vai acontecer, pai, ela respondeu com um toque de sorriso na voz. Preciso de um tempo para processar tudo isso. Vou te ligar mais tarde hoje e quero que você atenda o telefone. Sei como você gosta de desaparecer quando está estressado, mas não ouse fazer isso comigo ou com Joe, ou então vamos te encontrar e acampar na sua porta. Eu te amo, papai, e aguente firme, ela disse enquanto desligava o telefone. Eu estava saindo de Ohio quando vi o número do meu filho aparecer no meu telefone. Eu sabia que teria que falar com ele eventualmente, então decidi atender a ligação. Pai, ela é uma bagunça, ele me cumprimentou. Joe Jr. e eu tínhamos um bom relacionamento, embora às vezes tenso. Eu o amava muito, mas nós dois temos força de vontade e tendemos a nos manter firmes quando achamos que estamos certos. Isso levou a alguns conflitos intensos durante sua adolescência. Normalmente era Carol quem tinha que intervir e acalmar nós dois. Ela conseguia fazê-lo ver a razão, enquanto que se eu usasse as mesmas palavras e tom, provavelmente teria terminado em uma briga física. Não me entenda mal, eu amo meu garoto e faria de tudo por ele. Nós somos muito parecidos. Sinto muito ouvir isso, filho, eu disse. Ela não fez nada de errado dessa vez, pai. Se você a perdoou, por que está indo embora agora? Ele perguntou. Fiquei um pouco surpreso. Como ele sabia sobre o caso de Carol? Ela te contou sobre isso? Eu não achei que vocês soubessem, eu respondi. Anos atrás eu ouvi um telefonema onde ela estava falando com aquele idiota. Ela estava dizendo a ele que tinha acabado e que ela ia te contar naquela sexta-feira, ele respondeu. Eu não sabia do que ela estava falando, mas imaginei que foi ruim quando você nos mandou para a casa da vovó e do vovô no fim de semana. Aquela noite de domingo foi o dia mais escuro que já vi na casa. Foi ainda pior do que quando você voltou do hospital sem Casey. Depois de um tempo, percebi o que ela tinha feito.
eu não tinha ideia, eu disse. Então qual é o problema agora, pai? Por que você está correndo? Eu disse a ela que ela era uma idiota por mentir para você, mas ela não fez nada. Você não pode pelo menos voltar e falar com ela? Você está sempre me dizendo para ser homem e encarar meus problemas. Agora parece que você está sendo um covarde. Joe, talvez eu esteja sendo um covarde e você pode me julgar o quanto quiser por isso. Quando estiver na minha posição, você pode escolher seu próprio curso de ação. Até lá, eu lhe direi o que disse a sua irmã. Fique fora da minha vida pessoal. Não consigo expressar o quanto estou orgulhoso de você por ter se esforçado e voltado para a UFD. Vou desligar o telefone agora antes que qualquer um de nós diga algo de que se arrependerá depois, eu disse enquanto apertava o botão de encerrar chamada. Ah, ser jovem e ter todas as respostas. Ele levantou um ponto válido, um que eu estava evitando confrontar. Por que eu fiquei tão chateado e decidido de repente 7 anos depois que o caso acabou? Eu nem tinha pensado no caso de Carol por alguns anos até ela começar a mentir para mim. Eu queria ter uma resposta para essa pergunta. A única coisa que me vem à mente é que talvez eu nunca a tenha perdoado de verdade. No entanto, isso não faz muito sentido, considerando que tenho sido genuinamente feliz nos últimos anos. Eu realmente acreditava que tinha seguido em frente. Bem, talvez eu devesse considerar consultar um conselheiro quando estiver instalado em meu novo lugar. Não tenho certeza de quanto meu terapeuta anterior ajudou se estou reagindo tão fortemente agora. Ao cruzar a fronteira para Carolina do Sul, concentrei-me em planejar o que precisava ser feito na nova planta para colocá-la em funcionamento, desligando o zumbido incessante do meu telefone. 8 meses depois. Hoje marcou um momento significativo. Aceitei a correspondência e encarei o grande envelope diante de mim. Eu estava finalmente liberto. Carol resistiu por um mês, então de repente cedeu e assinou os documentos. Fiquei surpreso com a rapidez com que ela aqueceu. Durante uma conversa telefônica, ela explicou que estava ajudando-o a lidar com a perda do recém-nascido, e a dança era apenas uma parte do ambiente em que estavam. Ela mencionou que se sentiu desconfortável quando ele a convidou para dançar, mas ela obedeceu para evitar causar uma cena. Na semana seguinte, ela dançou com ele uma vez, e foi isso. Ela insistiu que ele não estava fazendo avanços, mas isso a deixou desconfortável o suficiente para considerar parar de sair socialmente de vez. Quando questionei por que ela não confidenciou a mim ou me envolveu, dado que eu tinha passado por uma experiência semelhante, ela quase desabou, admitindo que temia que isso ressurgisse seu caso e não queria me machucar. Ela planejou falar com ele e encorajá-lo a procurar aconselhamento, acreditando que não era um problema significativo, já que outros estavam presentes. No entanto, não pude ignorar o engano. Apesar das garantias dos amigos de Carol, Sherry, Abby e do próprio Mike de que nada aconteceu além de uma dança estranha, eu não conseguia me livrar do sentimento. Eu me repreendi por me apegar a isso, mas meus sentimentos em relação à minha esposa tinham mudado irreversivelmente. Embora eu a amasse, eu não desejava mais ser casado com ela. Minha nova terapeuta sugeriu que eu nunca a perdoasse de verdade, e esses sentimentos não resolvidos ressurgiram, tornando impossível para mim superar isso. De certa forma, fazia sentido. Olhando para o envelope, decidi não abri-lo ainda. Subindo os 2 lances de escada até meu apartamento, eu vasculhei o resto da minha correspondência. O som de gritos vindos do corredor chamou minha atenção, e eu olhei para cima para ver um homem negro musculoso prendendo minha vizinha, Letícia, contra a parede, gritando na cara dela. Você não pode terminar comigo, nós terminaremos quando eu disser. Agora vá para aquele apartamento e vista algo atraente. Já estamos atrasados para a minha empresa. Ele resmungou quando meu punho bateu em seu lado. Eu sei que não foi totalmente justo da minha parte bater nele por trás, mas decidi que tudo estava perdido quando ele levantou a mão para uma mulher. Eu queria atacá-lo de novo, mas de repente ele ficou na ponta dos pés, e minha vizinha o agarrou e apertou com força. Escute aqui, idiota, ela sibilou para ele. Se você me tocar mais uma vez, eu vou machucar seu instrumento. Você entendeu? Ele estava ofegante, lágrimas brotando em seus olhos. Ele assentiu freneticamente,
soluçando enquanto ela provavelmente o apertava uma última vez. Ela o soltou, e ele caiu no chão, mancando pelo corredor. Letícia o observou sair, então se encostou na parede, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Agachei-me ao lado dela e gentilmente coloquei minha mão em seu ombro. Eu cozinho espaguete, e sempre pego muitos deles. Por que você não entra e me ajuda a comer um pouco? Eu sugeri. Ela assentiu, e eu a ajudei a se levantar, levando-a para o meu apartamento. A empresa me forneceu um belo apartamento de 3 cômodos a uma curta distância da fábrica. Eles pagaram o aluguel por 1 ano, e eu estava pensando seriamente em ficar depois disso. Não tínhamos piscina, mas podíamos usar a piscina do complexo vizinho. Mas tínhamos uma academia fantástica. Foi lá que conheci Letícia, minha vizinha. Depois de ficar aqui por 2 meses, me vi presa em um ciclo de trabalho incansável, muitas vezes registrando de 14 a 16 horas por dia, seguido de sono. Meu médico me avisou que eu era um ataque cardíaco esperando para acontecer, e me aconselhou a reduzir o trabalho, adotar hábitos alimentares mais saudáveis e começar a me exercitar. Você sabe, o conselho médico de sempre. Então, tomei a decisão de limitar meus dias de trabalho a 12 horas e incorporar sessões de ginástica à minha rotina. Em meio ao caos do trabalho e dos processos de divórcio girando em minha mente, descobri que exercícios intensos me ajudaram a escapar momentaneamente. Talvez não fosse diferente de buscar consolo no álcool, mas pelo menos dessa forma. Eu estava esculpindo um conjunto de abdominais discerníveis em vez de nutrir uma barriga de cerveja. Durante meus exercícios pós-treino, Letícia frequentemente se juntava a mim e conversávamos um pouco. Ela estava usando um agasalho que acentuava sua figura atraente. Embora seu cabelo cacheado estivesse preso em um rabo de cavalo e ela não estivesse usando maquiagem, seu rosto com bochechas rosadas e um sorriso radiante exalava um charme encantador. Suas roupas acentuavam sua pele cor de cacau o suficiente para ser atraente sem se tornar vulgar. Letícia, que estava em seu último ano da faculdade de medicina, recebia apoio financeiro de um modesto fundo fiduciário. E ainda assim, parada no corredor do nosso prédio, ela parecia indefesa, como uma jovem garota precisando de ajuda. Servi-lhe uma taça de vinho e coloquei a água para ferver. Abri uma cerveja e juntei-me a ela no sofá. Ela se aproximou, aconchegando-se a mim, tomando seu vinho. Ela falou em um tom uniforme, dizendo: meu pai frequentemente intimidava minha mãe. Ele a estava prendendo contra a parede, assim como Tirone fez comigo, e ele estava constantemente levantando a mão para ela. Eu desprezava meu pai por isso, mas estava com muito medo de intervir. Minha mãe estava chorando e eu não conseguia nem reunir coragem para dizer a ele para parar. Fiquei apavorada quando TY me prendeu contra a parede. Foi só quando vi você atrás das costas dele e percebi que você tinha batido nele que consegui pensar claramente. Obrigada, ela disse, olhando para mim com seus mais lindos olhos castanhos. Fiquei feliz em fazer isso. Obrigada por se juntar a mim para o jantar. Você será a primeira pessoa com quem jantarei fora do trabalho, respondi. Ela sorriu e me beijou nos lábios. Nós aproveitamos a comida, conversamos e nos divertimos muito. Eu até ganhei outro beijo quando ela foi embora à meia-noite. 2 meses depois, começamos um relacionamento próximo. Tudo começou de forma bem inocente. Sentindo-se um pouco deprimida por estar comemorando meu 47º aniversário sozinha, ela insistiu em me convidar para um bar com suas amigas. Talvez ela tenha mencionado meu humor porque 4 mulheres na faixa dos 20 anos estavam flertando comigo e me cercando a noite toda. Foi emocionante. Uma das amigas dela até perguntou a ela: se eu agradar o aniversariante, você me deixa participar? Meu rosto ficou vermelho de vergonha. Eu estava começando a perceber que era uma brincadeira quando Letícia interveio. Desculpem, meninas, mas esse menino branco vai comer carne escura hoje à noite. Assim que eu terminar com ele, você pode ficar com o resto, ela anunciou. E novamente eu me vi corando. Fiquei atordoada quando ela se aproximou de mim, me dando um olhar significativo, seguido por um sorriso predatório. Letícia ficou ao meu lado até o fim da noite. No geral, foi uma noite incrível, que só melhorou com o tempo.
Quando chegamos em casa, Letícia não fingiu ir para o apartamento dela. Em vez disso, ela ficou na minha porta até eu abri-la. Sem dizer uma palavra, ela entrou e foi direto para minha geladeira, pegou 2 garrafas de água e fechou a porta. Você tem proteção? Ela perguntou de repente. Letícia, você andou bebendo e não tenho certeza se é uma boa ideia. Eu respondi. Primeiro, só bebi água nos últimos 3 bares, então estou embriagada, mas não bêbada. Segundo, não é sobre sentimentos, mas sobre 2 pessoas que precisam de seus desejos. Ela declarou, continuando suas ações. Por que não? Do que você está falando, pensei, e fomos para o sofá. Você me pertence esta noite, eu disse. Foi minha melhor noite. Os raios do amanhecer entravam pela janela, iluminando uma linda mulher de pele bronzeada que estava esticada no meu travesseiro. Coloquei as mãos atrás da cabeça, pensando. Ontem à noite, entrei em contato com Letícia. Embora ela fosse maravilhosa, eu sabia que não tínhamos futuro. Quando meus filhos cresceram, eu não tinha vontade de começar tudo de novo. E eu não estava apaixonado por ela. Ela foi minha primeira amiga desde que me mudei para cá. E eu queria o melhor para ela. Eu estava pronto para ajudar de qualquer forma. Mas não havia nenhuma questão de um relacionamento romântico tradicional. Então, o que aconteceu ontem à noite? 2 adultos consentidos desabafaram. Eu esperava que ela sentisse o mesmo. Quando olhei para ela, vi que ela estava acordada e olhando para mim. Você está pensando na noite passada, ela disse. Sim, só espero que isso não estrague nossa amizade, eu respondi. Jo, você é incrível e é muito querida para mim. Mas nós 2 sabemos que não estamos destinados a nos estabelecer juntos. Quero filhos, uma carreira, tudo isso junto. Depois de me formar na clínica, vou me mudar para onde meu trabalho me levar. Você nunca demonstrou interesse em recomeçar com filhos e uma hipoteca, ela disse, sorrindo. É isso mesmo. Eu estava lá. Eu fiz isso, sorri de volta. Então isso nos traz a noite passada. Eu gostei. E eu adoraria repetir isso. Mas se ficar muito estranho para você, pode ser uma coisa única. Pessoalmente, eu preferiria que fossemos amigos para nosso próprio benefício. Não há obrigações. Continuamos amigos. E quando estamos no clima, aproveitamos a companhia um do outro. O que você diz? O que é? Ela perguntou. Eu nunca tinha me deparado com uma situação em que amigos recebem benefícios antes. Eu não tinha certeza do que fazer sobre isso, exceto que parecia que nós 2 estávamos na mesma sintonia. Aqui estou eu, um homem de 47 anos que está em um relacionamento sério há 25 anos. Parecia que estava me oferecendo algo extraordinário. Decidi manter uma mentalidade mais jovem e agir como se tivesse 27, não 47. Duvido que seja fácil para você chegar até mim deste lado da cama, brinquei. Ela olhou para mim, e fiquei com medo de ter dito algo errado. Então ela riu e se aproximou. Depois da reunião matinal, Letitia deixou claro que não éramos exceção. Joe, vou ficar ocupada na escola e talvez eventualmente comece a namorar outros caras. Espero ver algumas mulheres saindo da sua porta em desgraça, ok? Você é um cara bom demais para desperdiçar sua vida se lamentando em casa. Viva, apenas faça alguma coisa. Você tem um corpo ótimo, uma cabeça cheia de cabelo e uma voz tão rouca. Seja egoísta e trate-se. Foi o que eu fiz. Algo assim. Sentei e compilei uma lista de coisas que eu tinha desejado fazer, mas não pude devido a obrigações familiares. No topo da lista estava a compra de uma motocicleta. Quando visitei a concessionária, eles me aconselharam a me inscrever em um curso de segurança. Era uma sessão de fim de semana que custava $85, incluindo avaliações escritas e de habilidades. Após a conclusão, eu receberia um cartão que me permitiria obter meu endosso do DMV, além de um desconto no seguro. Armado com minha nova licença, naveguei pela seção de usados da loja Harley local. O preço de uma Harley nova e a lista de espera eram assustadores, e nada chamou minha atenção.
Assim que eu estava saindo, o vendedor se aproximou de mim. Ele mencionou uma senhora do nosso grupo de motociclistas que tinha adquirido recentemente a bicicleta do ex-parceiro por meio de um acordo de divórcio. Ela estava em excelentes condições e parecia se alinhar com o que eu estava procurando. Em troca da compra de todos os acessórios deles, ele se ofereceu para me fornecer as informações de contato dela. Eu concordei e disquei o número, encontrando-me a caminho do lado norte da cidade em algumas horas. Eu não sabia o que esperar, mas certamente não era isso. As casas aqui tinham que ser avaliadas em US cifrão 3-4 milhões. Eu dirijo uma F-150 de 3 anos que mantenho meticulosamente, mas eu podia dizer que estava muito fora do meu alcance. Era uma comunidade fechada, e o guarda me direcionou para o endereço. Parando, avistei uma linda Harley na entrada da garagem. A garagem estava aberta, revelando que parecia ser uma duplicata da moto estacionada ao lado de um Lexus mais novo. A própria atmosfera exalava riqueza. A mulher que me cumprimentou era nada menos que impressionante. Ela estava impecavelmente arrumada, com a combinação perfeita de cabelo, traje, perfume e postura. Fiquei surpreso. Aproximando-se de mim com confiança, ela estendeu a mão. Olá, você deve ser Joe. Eu sou Connie, e esta é a bicicleta do meu ex-marido, ela disse enquanto apertamos as mãos. Essa mulher se destacou. Ela exalava profissionalismo e determinação, mas mantinha um calor e charme que eram instantaneamente agradáveis. Fiquei cativado não apenas por sua aparência, mas também por seu comportamento. Minha polidez arraigada entrou em ação, juntamente com os anos de profissionalismo adquiridos em experiências de diretoria. É um prazer conhecê-la, Connie. Obrigado por acomodar minha visita de última hora para ver a moto, respondi. Taylor na loja mencionou que você parecia um cliente genuíno, em vez de apenas um observador, ela respondeu. Ela começou a me dar detalhes sobre a moto, suas características, motor, carenagem e assim por diante. Eu simplesmente a observei explicar, reunindo coragem para chamá-la para sair. Eu já tinha decidido comprar a bicicleta. Quando ela terminou seu discurso de vendas, eu me vi ainda olhando para ela. Ela corou. E eu saí do meu transe. Amanhã eu vou ter um cheque certificado para você pela moto, mas tem uma condição. Você tem que me deixar te levar para jantar hoje à noite ou amanhã, senão o negócio está cancelado, eu disse com um sorriso. Ela me deu um olhar penetrante, depois um pequeno sorriso. Há um novo restaurante italiano na Shore Drive que eu queria experimentar. Encontre-me lá às 19 horas, ela respondeu. Eu concordei e apertei sua mão. Era o equilíbrio perfeito entre firmeza e feminilidade. Ela estava deslumbrante quando entrou no restaurante. Eu tinha pesquisado no Google qual vinho harmonizaria com nosso jantar, então me senti bem confiante. Pensei brevemente em levar flores, mas parecia muito íntimo. Mentalmente, lembrei-me de relaxar e apenas seguir o fluxo. A refeição foi agradável, mas a companhia foi excepcional. 6 meses se passaram desde que seu divórcio foi finalizado, e ela se viu refletindo sobre o que poderia ter feito diferente. Nós nos conhecemos durante a faculdade de Direito e passamos 20 anos juntos, ela compartilhou comigo. De repente, ele começou a frequentar a academia, a gastar em aparelhos caros, a fazer implantes capilares e a ter um caso com sua secretária. Honestamente, um divórcio poderia incorporar mais clichês? Ela fez uma pausa para tomar um gole de vinho antes de continuar. Dizem que o inferno não tem fúria como uma mulher desprezada, mas deixe-me dizer, uma mulher desprezada que também é uma premiada advogada de divórcio é muito pior. Fiz questão de reivindicar o máximo possível desses gadgets. No final, ele ficou com seu Aston Martin, sua amante e sua licença de advogado. Eu ri muito quando sua amante apareceu grávida. Como ele era estéril, não havia como a criança ser dele. Ela o chutou para o meio-fio e ele voltou rastejando. Eu disse a ele para assumir e colocar sua motocicleta à venda só para irritá-lo ainda mais. Ela ainda parecia chateada com ele, embora eu admirasse sua determinação. Parecia que ela reconheceu que, uma vez perdida a confiança, não há mais nada a salvar. Enquanto se recompunha, ela me cumprimentou com um sorriso adorável. Então, qual é a sua história?
Seu sotaque sugere que você é do Centro-Oeste, mas as placas da sua caminhonete indicam que você agora é um nativo da Carolina do Sul. Nenhuma aliança de casamento, nenhuma marca reveladora de uma também. Arrisco um palpite. Você não é casado, provavelmente, divorciado ou viúvo. Sua caminhonete sugere um trabalho decente, mas o fato de você poder pagar uma Harley sugere que você vê veículos puramente como utilitários. Como estou? Ela perguntou. Eu sorri. Bem certeiro. Eu administro a fábrica da Alloy Steel, então o trabalho é decente. Estou divorciado há 1 ano. Mudou-se de Michigan para cá para escapar das memórias da família e da ex-esposa. 2 filhos na faculdade. Eles mantêm contato suficiente para descontar os cheques da mensalidade. Amo eles, queria que nos conectássemos mais, mas é uma via de mão dupla. Além disso, não tenho muito mais a dizer, confessei. Discutir tudo isso em um primeiro encontro parecia estranho, mas pensei, por que não? Era tudo verdade. Ela me lançou um olhar cauteloso. Qual é a maior coisa que você sente falta de ser casado? Ela perguntou. Parei para pensar, não tendo alguém para voltar para casa e compartilhar o dia. Eu realmente apreciei a expectativa de passar um tempo com minha família, respondi. Ela caiu na gargalhada. Preciso trabalhar meu flerte, ela brincou. Você deveria ter dito que sentia falta da intimidade habitual, então eu diria que não há razão para sentir falta dela se você encontrou a pessoa certa, então você perguntaria onde encontrar uma dama assim, e eu diria aqui mesmo. Senti minhas bochechas corarem. Nesse caso, sinto falta da intimidade regular, eu ri. Não há necessidade de perder se você encontrar a mulher certa, ela respondeu, com um brilho travesso nos olhos. Onde eu encontraria uma dama assim? Eu entrei na brincadeira, bem na hora. Ela se inclinou para a frente, enfatizando sutilmente suas curvas. Bem aqui, ela sussurrou suavemente. No caminho até ela, parei em um posto de gasolina e comprei um pacote de proteção. Quando recebi a mensagem de que a porta estava aberta, entrei. Lá dentro, notei sua saia no chão e um par de meias perto da escada. Uma trilha de roupas me levou a uma porta que parecia ser a porta do quarto dela. Quando abri, descobri que ela estava deitada em uma cama grande. Sem hesitar, aproveitei a oportunidade e passamos uma noite agradável. Acordei no meio da noite e percebi que era exatamente meia-noite. Fui ao banheiro e me enfiei de volta nas cobertas. Eu a puxei para mim. Obrigada por isso, ela murmurou, encontrando meu olhar. Eu não pude deixar de rir. Sério, quando você quiser, é só me avisar, respondi com um sorriso. A resposta dela foi um sorriso brincalhão em troca. Eu realmente aprecio isso, honestamente. Tem sido difícil ultimamente com o divórcio e todos os desafios que vêm com ser recém-solteiro. Além disso, estou me preparando para minha mudança de volta. Eu só precisava de alguma conexão íntima e conforto. Você acha que estou sendo muito exigente? Ela perguntou. De jeito nenhum. Eu entendo completamente. Só não tenho certeza sobre a etiqueta nessa situação. Eu gosto de você. Gostei do nosso tempo juntos. Eu gostaria de vê-lo novamente, mas se você não estiver interessado, eu entendo. Quando você vai se mudar? Eu perguntei. Tenho que estar em Boston em 4 semanas. Essa é uma das razões pelas quais eu queria vender a Harley. Mas estarei muito ocupada, então não terei muito tempo livre, ela explicou. Senti que ela tinha conseguido o que precisava e não estava interessada em repetir. Doeu um pouco, mas não muito. Tive uma noite de boa companhia e intimidade. Como isso poderia ser algo ruim? Dei um sorriso para ela. Entendo. Vou de Uber amanhã para pegar a bicicleta. Espero que sua mudança seja tranquila, eu disse, pegando minhas roupas. Oh meu Deus, eu deveria ter me expressado mais claramente, mas sinto que meus pensamentos estão ficando confusos por estar perto. Não estou dizendo que não quero mais te ver, quer dizer, não posso ter um relacionamento porque vou embora em 1 mês, ela murmurou, enterrando o rosto no travesseiro. Virando-a, comecei a beijá-la.
Então vamos aproveitar ao máximo essas próximas semanas e aproveitar um ao outro, assegurei a ela. Ela sorriu e assentiu antes de adormecer, e eu me vesti e a beijei na testa antes de sair. Quando voltei para casa, fui recebido por Letícia, que parecia estar me esperando. Tenho uma prova importante amanhã, e preciso de ajuda hoje à noite, ela disse, tirando a blusa com um sorriso travesso. Pego de surpresa, murmurei. Claro, o que você está estudando? Vamos chamar de anatomia, ela respondeu brincando, me puxando para mais perto. O pânico tomou conta de mim. Tis, você pode me ajudar com uma coisa primeiro? Eu soltei. Mas era tarde demais. Eu estava com medo de ter cometido um erro. Ela começou a rir. Oh, seu homenzinho, você estava ocupado esta noite, me conte os detalhes, ela disse. Isso não vai acontecer, baby. Só saiba que ela se divorciou recentemente e precisa de ajuda, eu respondi. Letícia me lançou um olhar impaciente. Você usou proteção? Ela perguntou. Sim, eu respondi. Você acha que tem outra rodada em estoque? O que é? Ela perguntou. Eu ri. Deus sabe. Vou tentar, eu disse. Deixe-me tomar um banho, e depois veremos. Não, ela exclamou. Ok, sou um homem de 47 anos que não consegue fazer isso. Letícia parecia estar com um humor estranho. Decidi não parar por aí. Isso levou à intimidade mais incrível que já tive em meus 47 anos. Quase desmaiei. Quando terminamos, tomamos um banho rápido. Então voltamos para a cama, e ela se aninhou em mim. Depois de pensar um pouco sobre a estranha reviravolta que minha vida havia tomado, finalmente adormeci. Na manhã seguinte, fui pegar minha bicicleta e Connie parecia um pouco preocupada. Ok, Joe, eu não costumo ter encontros de uma noite, mas estou de bom humor agora, ela me disse. Eu sorri para ela. Um encontro de uma noite também não é meu tipo, mas se parecer com a noite passada, posso mudar de ideia, eu respondi. Você já pensou em se mudar para Boston? Ela perguntou. Eu sorri e a beijei. Não, estou cansada do frio. Já passei por invernos suficientes em Michigan para saber que prefiro a luz do sol, respondi. Ela corou. Deve ter soado estranho, certo? Ela riu. Um pouco, eu sorri junto com ela. Mas falando sério, teremos muito mais reuniões antes de você ir embora, e então você pode ir para Boston, encontrar um cara com 20 e poucos anos e ensinar a ele o que você gosta. Só não fique muito séria com ele porque eu espero que você só brinque comigo quando voltar aqui a negócios ou férias. Estou sendo muito brincalhona agora, ela disse, fazendo beicinho charmosamente. Estávamos em pé na garagem dela quando fui fechar a porta da garagem. Ela olhou para mim curiosamente, então seus olhos se arregalaram quando percebeu minhas intenções. Depois de terminar, ela se virou e me beijou. Foi uma das sensações mais excitantes que já experimentei. Caramba, por que não nos conhecemos há 6 meses? O que foi? Ela perguntou. 6 meses atrás, eu não estaria pronta, expliquei. Eu ainda estava passando pelo meu divórcio naquela época. Eu estava tão furiosa com tudo que era masculino que eu poderia gritar com você, ela comentou, vestindo as calças. Então vamos atribuir isso ao momento errado e aproveitar o momento, eu sugeri. Eu concordo, ela respondeu. Seus olhos se estreitaram. Você está saindo com outra pessoa, não está? Se você tiver uma namorada, eu vou descobrir e contar a ela que tipo de pessoa você é, ela disse com raiva. Olhei para ela. Sai de cima de mim. Eu não tenho namorada, mas tenho uma amiga que tem privilégios. Ela é uma garota doce e nenhum de nós quer nada sério. Mas se você acha que eu sou o tipo de cara com quem você pode se meter, talvez devêssemos terminar agora mesmo, respondi friamente. Ela me olhou de volta. Desejo-lhe uma vida agradável, eu disse a ela, ligando a motocicleta. Mulheres são criaturas complexas. Letícia achou graça na minha situação. Olha, Joe, você precisa aprender a lidar com esses cenários.
Não posso te dar um conselho específico. Cada mulher é única. Minhas amigas e eu nos sentimos confortáveis com um acordo de amigos com benefícios, mas algumas mulheres podem não se sentir. Pode ser uma coisa geracional. Você é como um achado raro para nós. O comentário sobre o unicórnio me fez levantar uma sobrancelha. Falo amplamente, mas nesta fase de nossas vidas, precisamos de alguém que nos trate bem, cuide de nós, satisfaça nossas necessidades, mas não se torne intrusivo. Honda poderia ligar para você para desabafar e você iria com ela, garantiria sua segurança e diversão, depois retornaria e passaria a noite juntos. Ela não se preocuparia em deixar você com ciúmes ou ser perseguida no Facebook. Se ela recusasse algo, ela sabe que você respeitaria sua decisão. Você não se gabaria. Você a trataria do mesmo jeito de sempre, estou certo? Bem, sim, mas Honda é uma pessoa fantástica. Este deveria ser o momento da vida dela em que ela está vivenciando coisas. Posso dizer por experiência própria que a casa e a cerca branca têm um preço, respondi. Ela olhou para mim com curiosidade. Você está sugerindo que gostaria de ter feito as coisas de forma diferente? Perguntou ela. Pensei brevemente antes de responder. Sim e não. Eu estimo meus filhos e a vida familiar que tive, mas, em retrospecto, questiono se tudo valeu a pena. Apesar de trabalhar incansavelmente e priorizar minha esposa e filhos, agora me encontro como um pai divorciado de 47 anos que não fala com seus filhos há 6 meses. Eu tinha imaginado Carol e eu continuando por alguns anos depois que as crianças foram embora, então nos estabelecendo, comprando um lugar pequeno e viajando. Mas então ela teve aquele caso com um idiota. Depois disso, era tudo sobre manter nossa família unida pelo bem das crianças. Eu pensei que tinha seguido em frente, mas claramente não é o caso. Dos 20 anos até cerca de um ano atrás, eu tinha um claro senso de direção. Agora me sinto à deriva. Quer dizer, eu tive encontros com uma jovem de 20 e poucos anos e uma mil de 40 anos na mesma noite. Esse tipo de coisa só acontece em cartas para Penthouse, eu respondi. Então ande por aí um pouco, Joe, ela aconselhou. Você tem 47 anos, não 97. Não há nada de errado em explorar sua vida. Eu já disse para você sair e fazer coisas antes. Isso ainda é verdade. Não estará comigo pelas próximas 6 semanas porque tenho clínicas para fazer no interior. Mas saia da sua cabeça e aproveite a vida por um tempo. Aqui vai uma ideia. Diga sim a tudo que puder pelo próximo mês e veja o que acontece. Você precisa descobrir o que está procurando. Além disso, provavelmente terei muita energia acumulada para liberar quando retornar, então, se você não se importar em manter esse fim de semana livre, farei valer a pena. Não resisti em retribuir o sorriso dela. Plantei um beijo em seus lábios e dei-lhe um aperto brincalhão enquanto ela se dirigia para fazer as malas. Ela realmente era minha companheira mais próxima no momento. Mesmo que não estivéssemos romanticamente envolvidos, ela ainda seria a pessoa a quem eu recorreria para orientação. Parei por um momento para refletir sobre meus sentimentos por ela. Eu me importava profundamente com ela, isso era certo. Mas eu não estava romanticamente apaixonado por ela. Eu sabia que ela eventualmente conheceria alguém incrível, e quando isso acontecesse, eu ficaria genuinamente feliz por ela. Até lá, decidi deixá-la ser minha mentora e seguir seus conselhos. 2 semanas depois, meu telefone tocou. Reconhecendo o número, atendi. Oi Joe, é Connie, a mulher de quem você comprou a bicicleta, veio a voz. Diante de uma escolha, decidi ser amigável. Ei, Connie, como vai? Eu disse alegremente. Eu podia sentir seu alívio enquanto ela exalava profundamente. Joe, eu te devo um pedido de desculpas por como agi da última vez. Demorei um tempo para me acalmar e perceber que você não fez nada de errado. Acho que ainda estou sensível sobre o divórcio. Ela saiu correndo. Eu entendo completamente. Já faz um tempo que não tenho que navegar nessas águas sozinha, eu ri. As coisas certamente mudaram, ela concordou. Ainda estou me mudando para Boston, mas há um banquete de premiação obrigatório e uma festa de despedida no próximo sábado. Meu ex estará lá,
e eu gostaria de ter uma companhia charmosa ao meu lado. A empresa cobre tudo. Tudo o que você precisa fazer é aparecer e ser meu par por algumas horas. Podemos fazer um fim de semana disso, ou você pode ir embora depois da premiação. Você poderia me acompanhar, por favor? Eu ficaria encantado, Connie, mas tem só uma coisa, eu respondi. Eu chequei 2 vezes se minha porta estava fechada. O que é? O que é? Ela perguntou. Se eu vou passar o fim de semana com uma mulher atraente em um luxuoso quarto de hotel, você tem que estar preparado para eu fazer o que eu quiser por horas a fio. Isso atende às suas expectativas? Eu perguntei, imaginando se eu tinha colocado meu convite em risco. Houve um longo silêncio, e comecei a me sentir desconfortável. Quando eu estava prestes a retirar minha declaração, ela falou novamente com uma voz rouca. Você não pode dizer essas coisas antes de uma reunião. Vou me encontrar com um cliente, ouvindo isso, não consigo superar. Estou animado. Vou a algumas lojas e você vai ter um fim de semana inesquecível, amigo. Tenho que ir, mas te mando uma mensagem com os detalhes. Ela disse antes de desligar. Nós nos divertimos muito juntos. Ela deve ter gasto dinheiro em roupas íntimas. Quando descobrimos que o ex dela estava hospedado no mesmo quarto de hotel, ela rapidamente vestiu um maiô e fomos para a piscina. Ela apontou para ele, embora eu o tivesse notado de qualquer maneira. Era o cara que estava nos encarando atentamente, com uma pequena barriga e entradas no cabelo. Sua tatuagem tribal parecia deslocada em seus ombros pálidos e pouco desenvolvidos. Enquanto eu nadava até o bar, peguei vários olhares de outras mulheres. De repente, senti alguém pressionando minhas costas, e uma mão começou a tocar meu short enquanto a outra pegava uma bebida. Virei-me para beijar Connie e tirei a mão dela do meu short. Vamos terminar essas bebidas e voltar para o quarto. Eu disse, sem vergonha. Os amigos de Connie comemoraram enquanto ela engolia sua bebida e seu rosto ficava vermelho. Quando passamos pelo ex dela, não olhamos para trás. A cerimônia de premiação foi chata, mas minha companheira foi incrível. Dançamos a noite toda e depois fizemos amor. Depois de arrumar o apartamento, sentei-me com um copo de uísque para refletir. Meu relacionamento com Connie era exatamente como deveria ser, amigos com benefícios. Letitia estava na mesma categoria. Apesar de inicialmente ignorar seus comentários sobre eu ser seu chamado de sexo, percebi que o círculo de amigos de Letitia era todo sobre diversão casual. Surpreendentemente, eu estava bem com isso. Ocorreu-me que eu não estava considerando um compromisso de longo prazo. O que realmente me incomodava era a minha luta para encontrar meu verdadeiro eu. Andar de moto foi uma revelação. Eu saboreei a sensação de liberdade na estrada aberta. Resolvi saltar de paraquedas pelo menos uma vez e deixar a barba crescer, apesar da aversão de Carol por pelos faciais. Eu só precisava me agradar agora. Uma tatuagem passou pela minha cabeça. Lembrei-me de um desenho de uma rosa dos ventos e uma âncora que vi anos atrás. Naquela época, eu descartei, mas agora, por que não? Outra decisão tomada com o uísque foi reacender minha paixão por caminhadas e acampamentos. Eu adorava isso na adolescência, embora Carol tenha me agradado quando nos casamos, nunca foi sua praia. Rindo do pensamento de que isso poderia ser uma crise clássica de meia-idade, eu não me importei. Pela primeira vez em eras, eu estava genuinamente animado sobre o futuro. Havia tanto para antecipar.